Bom dia, pessoal. Então hoje a gente vai falar sobre os membros inferiores. Eu sou o professor Roberto, Universidade Federal de Jataí, a disciplina de cinesiologia, cinesiologia clínica aplicada, tá? No nosso caso, aplicada às condições da fisioterapia, né? Aplicada aos estudos do objeto de estudo, do objeto de trabalho da fisioterapia, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar de membro inferior é que não tem como não, vamos dizer assim, comparar membro superior com membro inferior. Basicamente, o membro inferior ele serve para locomoção, sustentação de peso, por isso que as pernas e as coxas, né, são maiores, né, estruturalmente maiores, de estruturas maiores do que o membro superior. O membro superior basicamente para movimentos da braquiação, né, dos movimentos do braço, tudo em função da mão, que o grande representante humano é a oponência do polegar, né? A oponência precisa do polegar. Então, o membro superior, ele basicamente ele é menos estabilizado, né? Com mais mobilidade, tanto é que as articulações do membro superior elas são mais frouxas, né? E menos encaixadas do que o membro inferior, como no quadril, por exemplo. Então, no membro inferior, a gente começa coxa, perna e tornozelo e pé. A gente vai falar. Hoje a gente vai falar num geral, tá? Para quem está estudando e sempre com aquele raciocínio clínico de aplicação da cinesiologia na cinesioterapia, consequentemente na fisioterapia, tá? Então, alguns pontos fundamentais que eu vou passar para vocês hoje, que são básicos de cinesiologia dos membros inferiores. A primeira coisa é a articulação sacroilíaca, tá? A articulação sacroilíaca com o ilíaco e o osso sacro é uma articulação, de certa forma, bastante estabilizada, um pouco movimento, tá? Depois a articulação do quadril, é uma articulação com 3 graus de liberdade, que faz a flexão, extensão, abdução, adução, rotação externa, rotação interna. Ela é mais encaixada, basicamente ela é mais encaixada do que a articulação glenomeral do ombro. Depois vem a articulação dos joelhos, duas articulações fêmuro-tibial e fêmuro-patelar, patelo-femoral, tá? E depois membro inferior, depois a perna, tá? Tornozelo e pé. Os músculos importantes são o glúteo máximo, o glúteo médio. O glúteo máximo basicamente um extensor, ele faz a extensão do quadril com rotação externa, tá? O glúteo médio é um músculo básico da marcha, que ele faz a abdução do quadril. Depois vem o quadríceps, são 4 músculos, os vastos e o reto femoral, tá? O reto femoral ele é biarticular, é um músculo que ao mesmo tempo faz a flexão do quadril e a extensão do joelho. Isso na parte anterior. Tem outros músculos, como o sartório, tá? Que é um músculo antigo costureiro, né? É o músculo que faz a gente cruzar as pernas, né? Cruzar as pernas como antigamente os costureiros faziam. Depois na parte anterior interna, os adutores, tá? Vamos lembrar aqui que existe um local anterior interno na base do joelho, que é a pata de ganso, que é formada pelo tendão do sartório, graço e semitendinoso. A parte posterior são os isquios tibiais, tá? Que são semitendinoso, semimembranoso e o bíceps, tá? Os isquios tibiais são responsáveis pela extensão, tá? A extensão do quadril e a flexão do joelho. Os adutores pela adução, os laterais, que é o glúteo médio, tensor da face lata, são basicamente abdutores. Clinicamente a gente pode pensar nessa região abdutora do trato iliotibial, que é muito sujeita a fricções, principalmente em atletas maratonistas, que dá dor nessa região,
além da própria bursite trocantérica, que é nessa região também, tá? Na parte anterior, a gente pensa muito com relação às distensões musculares, distensões do quadríceps, dos músculos do quadríceps e distensões dos adutores na parte interna. Também na parte posterior da coxa é bastante intenso, grande, né, a epidemiologia de lesões de distensão muscular nos músculos posteriores da coxa. Depois, na perna, a gente tem os músculos anteriores, os músculos posteriores, basicamente os mais famosos, né? Que é o gastrocnêmio e o sóleo. O sólio é um músculo basicamente postural, tá? E os dois se unem no tendão calcâneo e são responsáveis pela flexão plantar, tá? Na parte posterior, a gente tem os flexores, flexores longo do hálux, flexores longo do dedo. Na parte anterior, tibial anterior, que faz a dorsiflexão, tá? Junto com o extensor curto dos dedos, extensor curto do hálux. Ok? Na parte lateral, os fibulares longo e curto, que são responsáveis pela eversão do pé. Na parte da sola do pé, a gente tem 4 camadas, tá? Na parte anterior, que tem basicamente os músculos extensores dos dedos e extensores do pé. Uma referência importante é o nervo esquiático. O nervo esquiático, ele tem uma trajetória na linha média, abaixo da linha média da coxa, que vai pelo nervo tibial e pelo nervo fibular. O nervo tibial vai inervar basicamente os músculos posteriores da perna, os flexores, né? Flexores plantares, e o nervo fibular inerva um músculo super importante, que é o tibial anterior. O tibial anterior é um músculo fundamental na marcha, né? Então, quando você faz a dorsiflexão, basicamente a gente faz a dorsiflexão quase que na marcha inteira. Então, quando você tem uma paralisia dele, uma lesão desse nervo, e compromete a dorsiflexão, a marcha é muito comprometida. Como o glúteo médio também, o famoso sinal de Trendelenburg, que é quando você pisa, né? Quando você tira o pé do chão, basicamente você não cai porque o glúteo médio puxa, faz a abdução para o mesmo lado, tá? Então é importante a gente saber a origem, inserção, ação e inervação dos músculos. Então, alguns a mais que eu vou falar aqui para vocês: glúteo máximo, glúteo mínimo, o glúteo médio, ali também os pequenos músculos ali, os gêmeos, obturador, quadrado da coxa, basicamente são todos rotadores externos. Depois o músculo, os adutores, tá? Os abdutores, glúteo médio e o tensor da face lata, o quadríceps, um outro músculo importante também nessa região, o grácil, tá? E os isquiotibiais são músculos importantes também que a gente tem que saber qual a função, a inervação, tá? Nos membros inferiores, na perna, o gastrocnêmio, o sólio. Na parte anterior, o extensor longo, o extensor dos dedos, extensor do hálux, o tibial anterior, os músculos da sola do pé e os músculos do dorso do pé. Então, esses músculos são músculos de primeira qualidade para você começar a estudar membros inferiores. Então, hoje é assim, de uma forma geral. Agora, a questão de a gente tem que aprofundar músculo por músculo, função por função, com sempre com aquele raciocínio clínico que eu sempre falo, né? Como que você está estudando, por exemplo, o sólio, está estudando o músculo sólio, o que ele faz e o que, por exemplo, pode acontecer se ele for lesado, por exemplo, tá? A região da perna anterior é região muito comum fratura da tíbia, ali nessa região. O que pode ficar comprometido ali? O que, por exemplo, uma fratura da tíbia pode comprometer a pinça maleolar, né? Então, a gente tem, então, só lembrando que
os ossos, né? A gente não pode esquecer também as articulações e os ossos dos membros inferiores, né? A inversão feita na articulação subtalar, e na articulação do quadril é feita a adução e abdução, e todas essas considerações, tá? Então, por hoje é só, e vamos dar continuidade ao estudo dos membros inferiores. Um grande abraço.